Ele sempre teve tudo sob controle, até aquela ligação às 3 da manhã. A voz fria estava quebrada, como se escondesse algo que não podia mais carregar. Quando ela chegou, não encontrou um chefe, encontrou um homem destruído por um segredo. E naquela noite ela descobriu a verdade que ele passou anos tentando esconder. Sofia, eu preciso de você, agora. Por favor, vem aqui. Eu não aguento mais. O que aconteceu? Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Vazia. Sofia Mendes acordou com o celular vibrando. 3h17 da manhã. Ela sabia a hora exata porque sua mão foi automática até o relógio, aquele reflexo de alguém que nunca descansava completamente, sempre à espera de emergências. Nome na tela: Lucas Borges, seu chefe. O coração disparou. Emergência. Tinha que ser emergência. Ninguém ligava naquela hora por nada. Ela atendeu com a voz ainda molhada de sono, aquela voz que desaparecia nos primeiros segundos de consciência. Alô, senhor Borges. Silêncio do outro lado. Não era aquele silêncio de alguém que ligou errado. Era o silêncio de alguém processando algo. Sofia ouviu respiração pesada, irregular, daquele jeito que vinha quando alguém tentava se controlar e falhava. Senhor Borges, está tudo bem? E então a voz dele chegou, diferente, quebrada, embriagada, desesperada. Sofia, eu preciso de você agora. O primeiro instinto de Sofia foi profissional. Algoritmos corporativos ativados. O que aconteceu? Algum problema na empresa? Alguma crise? Não. Não é trabalho. A voz dele falhava. E existia ali algo que não era atuação. Era real. Era desespero genuíno. Por favor, vem aqui. Eu não aguento mais. Onde? Qual é o endereço? Sofia já estava se levantando, procurando sapatos com os olhos fechados, o corpo respondendo antes da mente processar completamente a situação. Minha casa, eu mando para o seu celular. Por favor, Sofia, eu não sei mais o que fazer. E desligou. Sofia ficou parada com o celular na mão, olhando para nada, porque em 2 anos trabalhando para Lucas Borges, ele nunca pedira ajuda, nunca mostrara fraqueza, nunca ligara no meio da noite com a voz assim, como se estivesse se desmoronando em tempo real. Nunca dissera, não aguento mais, de forma que significasse algo tão profundo. Mas naquela voz havia algo que soou como desespero real, como alguém que chegara ao limite de sua capacidade de fingir. O endereço chegou por mensagem. Bairro Nobre, 40 minutos de distância de seu apartamento. Sofia olhou para o relógio de novo. 3h20. Olhou para o endereço. Casa do chefe. Sozinha, na madrugada, todas as bandeiras vermelhas do mundo tremulando. Seu instinto de autopreservação gritava para voltar para a cama, ignorar, dizer que vira a mensagem apenas de manhã. Muitos motivos existiam para não ir. Muitos motivos para deixar que Lucas Borges resolvesse seus próprios problemas à noite. Mas estava aquela voz, desesperada. E Sofia conhecia bem demais aquele som, porque ela mesma fizera aquele som uma vez, 3 anos atrás, quando a vida desmoronara de forma que parecia que nunca voltaria a ser inteira. Ela levantou, vestiu calça jeans, moletom azul, pegou as chaves e saiu sem saber o que ia encontrar. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos ouvindo e me diz também o que você está fazendo enquanto ouve nossas histórias. Quero muito saber. E hoje, acompanhe também um pouco da rotina da criadora dessas histórias. Vamos começar. Sofia dirigiu por ruas vazias. A madrugada de São Paulo era diferente da noite. Sem movimento, sem vida, apenas luz de semáforos em vias de prédios. Seu coração batia rápido, 1000 pensamentos competindo pela atenção. E se fosse pegadinha? E se ele tivesse mudado de ideia? E se quando ela chegasse, tudo estivesse normal e ela estivesse ali, em seu apartamento, na madrugada, sem razão legítima?
Mas aquela voz na ligação não era sedução. Não era controle. Era colapso. Era aquele som que alguém faz quando finalmente deixa cair as máscaras que sustentou por muito tempo. 45 minutos depois, ela estacionava em frente à casa grande e moderna, isolada, aquele tipo de casa que dizia claramente que o dono era alguém com dinheiro, mas sem conexão emocional com nada ao redor. O portão estava entreaberto. Luz acesa na sala vista através da janela grande. Nada que gritasse emergência, nada que gritasse criança. Sofia saiu do carro. O frio da madrugada a envolveu. Aquele frio que te faz perceber que o resto do mundo dorme, que você está acordada demais, vivendo demais para uma hora onde as pessoas normais dormem. Caminhou até a porta. Bateu. Sem resposta. Empurrou. A porta estava aberta, como se alguém tivesse deixado deliberadamente, como se soubesse que ela viria e quisesse que ela entrasse. Senhor Borges, ela chamou, entrando. Silêncio. A sala se abriu diante dela, ampla, minimalista, decoração que gritava riqueza, mas sussurrava solidão. E no meio do espaço, sentado no chão, costas contra a parede, estava Lucas. Lucas Borges, céu da própria empresa, homem que controlava salas cheias de pessoas com apenas um olhar, estava sentado no chão como uma criança destruída. A garrafa de uísque ao seu lado, meio vazia, copo tombado perto dos sapatos dele ainda calçados. Terno amassado, gravata solta pendendo como se tivesse feito um esforço mínimo para não enganchar. Cabelo bagunçado, olhos vermelhos de choro. Lucas Borges estava chorando, ou tinha chorado, ou estava prestes a chorar de novo. A distinção importava porque Sofia nunca o vira dessa forma quebrada, vulnerável, destruído. Senhor Borges, ela disse, aproximando-se devagar, como se aproximasse de um animal assustado. Você pediu para eu vir. Ele levantou o olhar. E naquele instante existia uma ausência naqueles olhos que costumavam ser tão penetrantes, tão controlados. Agora estavam vazios, perdidos. Você veio? Perguntou ele, como se não conseguisse acreditar naquele fato simples. O senhor pediu, respondeu Sofia. Eu vim. Pensei que não viria, disse ele, a voz saindo pequena. Pensei que você ia recusar. Pensei que ninguém viria. E você veio. Sofia se ajoelhou na frente dele, mantendo distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele soubesse que ela estava ali, presente, real. O cheiro de álcool era forte, mas embaixo existia algo mais, algo que era só dele, amadeirado e cítrico, cheiro que ela sentira ocasionalmente quando ele passava pela sua mesa trazendo documentos. O que aconteceu? Perguntou ela, sua voz adotando aquele tom clínico que mulheres aprendem a usar quando lidam com desespero. Você está ferido? Algo aconteceu na empresa. Ele riu sem humor, aquele tipo de riso que era mais próximo do desespero do que da alegria. Tudo, murmurou ele. Nada, eu não sei mais. Você está bem fisicamente? Perguntou ela. E seu treinamento profissional tentava analisar a situação. Nenhuma lesão visível, nenhum sinal de ataque. Apenas um homem que tinha ingerido álcool demais e estava processando algo muito grande. Não, fisicamente estou inteiro, respondeu ele. Mas sua voz quebrando naquele ponto deixava claro que não era a verdade completa. Sofia sentou ao lado dele no chão. Nenhum toque ainda, apenas presença. Quanto você bebeu? Perguntou ela. Não sei. A garrafa estava cheia às 11 da noite. Agora está assim. Ele gesticulou vago para a garrafa. Não foi suficiente. Ainda estou consciente demais. Sofia pegou a garrafa, observou. Whisky caro, a marca que ele ocasionalmente mencionava em conversas profissionais. A garrafa estava significativamente vazia. Lucas, você bebeu uma garrafa inteira em menos de 4 horas. Sim. Ele não corrigiu ela usando o senhor. Apenas concordou, como se aquele protocolo formal tivesse desaparecido junto com o resto de sua compostura. Ele fechou os olhos.
A exaustão emanava dele em ondas, como se tivesse estado usando toda a sua energia apenas para continuar respirando. E agora que alguém chegara, podia finalmente parar de lutar. Lucas, ela disse, e usando apenas o primeiro nome, sem senhor, sem formalidade, porque aquele homem no chão não era seu chefe naquele instante. Era apenas alguém que estava sofrendo. Ele abriu os olhos, olhou para ela, e Sofia viu quando a barragem chegou ao ponto de quebra. E Lucas começou a falar. As palavras saíram rápido, embriagadas, verdadeiras, como se guardasse tudo por tanto tempo que não conseguisse mais reter. 3 anos, sussurrou ele. 3 anos desde que Júlia me deixou. Você sabe que ela se foi. Ouvi alguns rumores no escritório. Rumores. Ele sorriu amargo. A verdade é que ela me deixou porque eu sou incapaz de sentir. Ou pelo menos é o que ela disse antes de entrar no táxi com a mala. Você é incapaz de amar de verdade, Lucas. Você ama controle. E eu não consigo mais ser controlada. Sofia permaneceu em silêncio, deixando que ele continuasse. E ela estava certa. Ela estava completamente certa. Eu não a amava. Não do jeito que ela merecia. Eu amava a ideia dela, a conveniência, o fato de que ela me deixava ser isso. Ele gesticulou para si mesmo. Frio, distante. Controle. Você parece estar sentindo bastante agora, observou Sofia suavemente. Agora eu tô bêbado, respondeu Lucas. Bêbado o suficiente para admitir verdades que durante o dia eu nego com tudo que tenho. Ele respirou fundo, daquele jeito que vinha de alguém tentando se acalmar e falhando. Tudo que eu construí está desmoronando, Sofia. A empresa, meu maior investidor, saiu na segunda. O conselho questionou minhas decisões na quarta. Rafael quer vender na sexta. 10 anos de trabalho, desaparecendo em 6 meses. E para quê? Para provar o quê? Lágrimas desciam agora e ele não tentava enxugá-las. Meu pai queria que eu fosse advogado. Tradição de família, de tribunais e vitórias. Mas eu não aguentava. A pressão, o peso das decisões, o medo de errar em algo que podia destruir a vida de alguém. Então fui para a administração, construção, negócios. Decepcionei ele. A voz dele quebrando completamente. E passei 10 anos construindo uma empresa gigante para mostrar a ele, para provar que eu tinha feito a escolha certa, que ele se enganara em me julgar. Viu, pai? Eu consegui. Eu sou bem-sucedido. Eu não sou um fracasso. Silêncio pesado. Mas ele morreu 3 anos atrás, Sofia, antes de ver qualquer coisa. Morreu ainda odiando minha escolha. E agora a empresa está ruindo, e eu não sei mais para quem estou provando nada. O homem que eu queria provar alguma coisa está morto. A mulher que eu tentava manter foi embora. E aqui estou eu, 10 anos depois, tendo construído um império que pode desaparecer, e percebendo que nunca tive ninguém. Ele olhou para Sofia com aquele olhar que dizia tudo. Ninguém, amigos de verdade, não existem no meu mundo. Rafael é sócio, não amigo. Júlia se foi. Meu pai morreu me odiando. E eu estou completamente sozinho e não sei como consertar isso. Sofia ouviu cada palavra, processou cada confissão, sentiu o peso daqueles segredos que ele carregava sozinho. Sem pensar, apenas respondendo ao desespero real na frente dela, Sofia pegou a mão dele. Lucas olhou surpreso para o toque, como se não tivesse esperado que ela fizesse isso. Você não precisa consertar nada, disse Sofia, sua voz saindo como promessa. Não hoje. Hoje você só precisa estar aqui. E você não está sozinho porque eu estou aqui. Por quê? Perguntou ele. Você não me deve nada. Não, concordou Sofia. Mas a voz no telefone não era do meu chefe. Era de alguém perdido. E eu sei como é estar perdida. O amanhecer chegava quando Lucas finalmente parou de falar. Sofia o ajudou a se levantar, porque sentado no chão todo esse tempo tinha deixado seus músculos rígidos. Ele era pesado nos ombros dela, cambaleando um pouco quando se movimentou. Bem, você precisa de água, disse ela,
o guiando até a cozinha. A casa era grande demais, vazia demais, aquele tipo de espaço que ecoava com ausência. Ela o sentou em uma cadeira. A cozinha era imaculada, mostrando claramente que não era muito usada. Sofia procurou e encontrou copos limpos. Preencheu um com água gelada. Bebe, Lucas, tudo. Ele obedeceu, porque naquele instante em que toda sua defesa desabara, obedecer era mais fácil que resistir. Sofia fez café forte enquanto ele bebia. Ela sabia que no dia seguinte, quando o álcool saísse do corpo, ele ia querer silêncio e distância em vez de café, mas, por agora, café era necessário. Ela se sentou à sua frente, quando o café ficou pronto. A mesa pequena os colocava próximos o suficiente para que ele pudesse ver cada expressão do seu rosto, para que ela pudesse notar cada mudança no dele. Obrigado, murmurou ele, a voz rouca de tanto falar. Pelo quê? Por vir, por não julgar, por estar aqui. Sofia sorriu pequeno. Aonde mais eu estaria às 5 da manhã de um sábado, se não na casa do meu chefe, oferecendo água e café? Dormindo como uma pessoa normal, sugeriu ele. Bem, eu estou aqui, então acho que nenhum de nós somos tão normais assim. Lucas quase sorriu. Era pequeno, mas era real. Quando o primeiro sinal real de amanhecer começou a aparecer pela janela da cozinha, Sofia percebeu que ele estava ficando pesado, que o álcool estava finalmente o puxando para o sono. Lucas, você precisa dormir. Vou ficar aqui. Está bom, murmurou ele, a cabeça já começando a cair. Você não pode dormir em uma cadeira. Vem. Sofia o levou ao quarto. A cama era grande, uma cama de rei para alguém que dormia sozinho. Ela tirou os sapatos dele, porque ele não conseguia fazer isso sem perder o equilíbrio. Tirou a gravata, deixou ele como estava, ainda de terno, mas pelo menos com a gravata solta. Cobriu-o com a coberta que encontrou no pé da cama. Sofia, murmurou ele quando ela se afastou. Sim. Fica, por favor. Contra todo bom senso, contra toda lógica profissional, contra tudo que ela tinha prometido a si mesma, sobre manter distância de homens poderosos e perigosos, Sofia se sentou na poltrona perto da cama. Lucas adormeceu em minutos, sua respiração profunda, seu rosto relaxado de um jeito que Sofia nunca vira antes. Sem tensão, sem controle. Apenas humano. Sofia ouviu a voz dele na ligação. A voz dele em suas confissões. E a voz dele sussurrando, quase dormindo, você é a melhor coisa na minha vida vazia. E tudo dentro dela começou a mudar. Sofia permaneceu ali enquanto o amanhecer completava sua transição. Vendo este homem que terrorizava salas cheias de executivos durante 2 anos, vendo-o agora indefeso, quebrado, real. E quando o relógio marcou 7 da manhã, ela se levantou devagar, pegou sua bolsa e saiu. Sofia chegou em casa às 7h40 da manhã. Banho quente, roupa limpa, tentativa de dormir que fracassou porque seu corpo entendia que alguma coisa havia mudado. Ela deitou na cama e apenas fixou no teto, processando a madrugada. Não era romance, era emergência. Ele estava bêbado, quebrado, vulnerável. Ela tinha feito o que qualquer pessoa faria, ajudado, nada mais. Mas havia algo naquele apartamento vazio que a assombrava. A forma como ele a olhava quando acordava. A forma como sussurrou aquelas palavras antes de dormir. Sofia dormiu pouco. Acordou com o texto dele. Reunião confirmada segunda às 8 horas. Agenda revisada. Nada sobre a madrugada. Nada além de protocolo. Sofia respondeu. Confirmado. Segunda-feira, 8 da manhã. Sofia chegou 1 hora antes para organizar tudo. Café dele, documentos na ordem correta, agenda aberta, tentava manter-se na rotina, no profissional, no seguro. Lucas chegou às 7h45. Impecável, terno cinza escuro, barba alinhada, postura ereta. Olheiras que ele tentava esconder, mas que estavam ali. Olheiras que gritavam que ele também não dormira bem.
Bom dia, Sofia, disse ele, aquela voz controlada. Bom dia, senhor Borges, respondeu ela, mantendo distância. Ele pausou por um segundo ao ouvir senhor Borges novamente. Mas não disse nada, apenas entrou na sala. A segunda e a terça e a quarta prosseguiram em profissionalismo rígido. Conversas apenas sobre trabalho, olhares que evitavam encontrar, nenhum momento sozinhos, tudo preparado para que não houvesse espaço para qualquer coisa além da empresa. Mas havia rachaduras. Na terça, durante uma reunião, Lucas pediu um documento e seus dedos tocaram os dela quando pegou. Ele tirou rápido demais, como se queimasse. Nenhum dos dois mencionou. Na quarta, ele disse obrigado quando ela levou café e por um segundo seus olhos encontraram os dela. Havia algo naquele olhar. Reconhecimento, lembrança, medo. Depois ele virou para longe. Na quinta, Brenda encontrou Sofia na cozinha do escritório. Ok, o que está acontecendo com você? Disse Brenda, não perguntando. Sofia preparava café, evitando o contato visual. Nada, tudo normal. Sofia, você trabalha aqui há 2 anos. Você nunca está mal-humorada. Você respondeu meu WhatsApp com ok ontem. Ok. Quem responde ok para uma piada? Sofia sorriu pequeno. Tenho estado cansada. Cansada de quê? Brenda. Me fala, somos amigas. Sofia respirou fundo. Queria contar, queria desabafar, mas as palavras não saíram. Como explicar uma madrugada em um apartamento? Como explicar confissões que não eram para ela conhecer? É complicado, murmurou Sofia. É sempre complicado, mas você está diferente. E não é tipo depressão complicado. É tipo confusão. Você está confusa. Sofia olhou para a amiga. Brenda entendia, Brenda via, e Sofia não conseguiria mentir para ela indefinidamente. Alguém me pediu ajuda em um momento difícil, disse Sofia devagar. E eu fui porque era a coisa certa a fazer. Mas agora tudo está estranho porque ver alguém completamente vulnerável muda as coisas. Você viu uma pessoa verdadeira, disse Brenda. Exatamente. E agora é estranho porque durante o dia a pessoa está fingindo que você nunca viu aquilo. E como você se sente sobre essa pessoa? Perguntou Brenda cuidadosamente. Sofia hesitou. Eu não sei. Eu não deveria sentir nada porque foi apenas um momento. Apenas uma emergência. Mas você sente. Eu vejo ele todos os dias. E ele me vê. E nenhum de nós sabe como lidar com o fato de que algo mudou. Sexta-feira, fim do dia. Sofia guardava suas coisas quando Lucas saiu da sala. Sua agenda terminou, perguntou ele, como se nada estivesse errado. Sim, senhor. Ele fez uma careta ao ouvir senhor de novo. Sofia, eu. Ele começou, depois parou. Respirou fundo. Você tem alguns minutos? Seu coração acelerou. É sobre o trabalho? Não, pessoal. Privado. Você tem 15 minutos? Sofia assentiu devagar. Ele caminhou até uma sala de conferência vazia. Esperou que ela entrasse. Quando fechou a porta, o silêncio era pesado. Eu não consegui dormir direito essa semana, disse ele, de pé perto da janela. Senhor. Lucas, por favor, pode ser Lucas. Lucas, ela continuou, você não precisa explicar nada. Preciso sim, porque essa semana foi impossível. Estar perto de você e fingir que aquela noite não aconteceu, que você não me viu daquele jeito, que nada mudou. Está me matando. Sofia sentou em uma das cadeiras. Você decidiu fingir, disse ela, não com acusação, apenas como fato. Decidi, porque era mais seguro, mais profissional, porque... Ele pausou, procurando palavras, porque quando você vê alguém no seu pior momento e essa pessoa ainda fica, você quer crer que é só compaixão, que é só profissionalismo, porque se for mais que isso,
então tudo fica complicado. Lucas, ela disse firme, mas sem dureza. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber uma coisa. Ele franziu levemente a testa. Por que você me ligou naquela noite? Ela continuou. Porque eu? Você poderia ter ligado para qualquer pessoa. Um amigo, seu sócio, qualquer um. Ela sustentou o olhar dele. Por que você pensou em mim? O silêncio pesou por alguns segundos. Lucas passou a mão no cabelo, desviou o olhar e depois voltou para ela, decidido. Porque eu confio em você. Sofia não respondeu. Esperou. Mas não foi só isso. Ele completou, mais baixo. Ela sentiu o coração apertar. Mesmo bêbado, mesmo sem pensar direito, eu percebi. Ele engoliu seco. Percebi que não era só confiança. Sofia ficou imóvel. Eu pensei em você porque... Ele hesitou, mas não recuou. Porque eu me sinto atraído por você há um tempo. E naquela noite, eu não consegui mais ignorar isso. O ar entre eles mudou. Sofia soltou uma respiração curta, como se aquilo a tivesse atingido direto. Você escolheu me ligar no seu pior momento. A voz dela saiu mais baixa agora. E foi aí que decidiu admitir isso? Não foi uma decisão consciente, ele respondeu. Foi a única coisa verdadeira que eu consegui fazer naquela noite. Ela riu, mas sem humor. Isso só torna tudo mais complicado, Lucas. Eu sei. Sofia desviou o olhar por um instante, tentando organizar o que sentia. Porque agora eu não sei se o que aconteceu foi real. Ela voltou a encará-lo, ou se foi só você vulnerável demais para separar as coisas. Foi real. Ele disse sem hesitar. Eu só não tive coragem de encarar depois. Silêncio. Ela cruzou os braços, não como defesa, mas como alguém tentando se proteger de algo maior. Você percebe como isso muda tudo? Percebo. Eu sou sua assistente. Eu sei. E você me chamou às 3 da manhã, não só porque confiava em mim. Ela deu um passo mais perto. Mas porque sente algo por mim. Lucas sustentou o olhar dela. Sim. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. E quando falou, já não era só razão. Então me diz, o que você sente por mim exatamente? Mas antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora me conta, você acha que ele está sendo sincero ou só confundiu tudo por causa daquela noite? Me diga nos comentários o que você faria se estivesse no lugar dela. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. E quando falou, a voz saiu mais baixa, mais direta. Então me diz, o que você sente por mim exatamente? Lucas não desviou o olhar dessa vez. Respirou fundo, como se não pudesse mais voltar atrás. Eu estou apaixonado por você. O ar pareceu travar entre eles. Sofia piscou, surpresa, o coração disparando. Mas ele continuou, agora sem filtro. Não foi de repente. Foi acontecendo, aos poucos. Na forma como você entra naquela sala e organiza o caos que eu nem percebo que deixei. Na forma como você, irritantemente cuidadosa, detalhista, às vezes até chata. Um quase sorriso passou pelo rosto dele. Mas é exatamente isso que mantém tudo, inclusive eu, funcionando. Sofia engoliu seco. Eu comecei a perceber que dependia de você mais do que devia. Ele continuou. Não só no trabalho. Ele deu um passo mais perto. É quando você me olha, daquele jeito. A voz dele baixou. Quando eu sou frio com você, e ainda assim você não recua completamente. Quando por um segundo você deixa escapar aquele olhar vulnerável, como se sentisse mais do que deveria. Sofia prendeu a respiração. E nesses momentos ele completou, quase num sussurro. Dá vontade de esquecer tudo. Regras, trabalho, consequências. Ele a encarou intenso. Dá vontade de te puxar e te beijar, só para ver se é real. Silêncio.
Agora, não era mais só complicado. Era inevitável. Eles saíram do escritório junto. Sem plano, apenas aconteceu naturalmente. Lucas dirigiu para um lugar discreto, pequeno, nenhuma pessoa que conheciam, apenas dois corpos que precisavam conversar. Mesa no canto, privacidade. Eu não quero que você pense que aquela madrugada foi sobre pena, começou Lucas quando estavam sentados. Você cuidou de mim e eu sou grato. Mas, perguntou Sofia. Mas não era só isso. Você viu algo em mim e, em vez de julgar, você ficou. Sofia bebeu água. Eu queria ficar, mas não porque você é meu chefe ou porque senti pena. Eu queria ficar porque quando você falou sobre seu pai, sobre Júlia, eu reconheci a linguagem da solidão. Eu já falei assim. Quando meu noivado acabou, você estava noiva. Há 3 anos. Descobri que meu noivo estava me traindo. Desabei e levei meses para reconstruir. Então, quando você ligou, quando ouvi sua voz, eu reconheci alguém que estava caindo. E você veio. Eu vim, confirmou Sofia. Porque você era um estranho, e um estranho às vezes é mais fácil que um amigo. Silêncio, enquanto ambos processavam. Então o que a gente faz? Perguntou Lucas. Porque essa semana de fingimento foi a pior semana. Porque toda vez que você me chamava de senhor, eu sentia como se você estivesse criando paredes entre nós. E eu as deixei porque não sabia o que fazer com o fato de que ver você todos os dias agora significa algo diferente. Significa o quê? Perguntou Sofia, embora já soubesse. Significa que você não é mais só minha assistente. Você é a pessoa que sabe coisas sobre mim. Você é a pessoa que escolheu ficar quando podia ter ido embora. E é a pessoa por quem eu estou perdidamente apaixonado. Sofia ficou imóvel por um segundo. O rosto esquentou, o coração disparou sem controle. Ela desviou o olhar, claramente afetada, confusa, tentando processar. Lucas, a voz saiu mais baixa, quase falhando. Ela passou a mão pelo cabelo, nervosa, sem saber onde colocar as emoções. Eu não estava esperando isso. Expirou fundo, tentando se recompor, mas o olhar ainda traía tudo. Você não pode simplesmente dizer uma coisa dessas. Ela levantou os olhos para ele de novo, vulnerável. Porque agora eu não sei o que fazer com isso. Um silêncio pesado se instalou. Ela engoliu seco e completou mais devagar. E, mesmo assim, a gente ainda é chefe e assistente. Sim. Então o que a gente faz? Lucas respirou fundo. Eu não sei, mas sei que não consigo voltar para antes de sexta-feira sem tentar algo diferente. Diferente como? Perguntou Sofia. Diferente como você ainda vem trabalhar. Tudo permanece profissional durante o trabalho. Mas depois, em horários que não são trabalho, a gente conversa, de verdade, sem máscaras, e vemos aonde isso vai. E se isso não der certo? Perguntou Sofia. E se conversar deixar tudo ainda mais estranho? Então, pelo menos tentamos. Mas não conversar está matando os dois. Sofia o observou. Havia verdade naquilo. Havia risco também. Ok, disse ela por fim. Mas aos poucos, sem pressa, sem suposições sobre o que isso significa. Sem suposições, concordou Lucas. Apenas conversas, apenas verdade. Os próximos dias foram diferentes. Segunda pela manhã, ele chegou e disse bom dia. Sofia sem o senhor. Ela respondeu bom dia, Lucas, sem a formalidade. Nada óbvio para quem olhava, mas significativo para eles. Na quarta, ele pediu para ela almoçar com ele e Rafael. Ela aceitou. Nada de encontro secreto, apenas os 3 conversando como colegas. Rafael notou algo diferente no jeito que Lucas olhava para Sofia, mas não disse nada. À sexta, quando o escritório esvaziou, Lucas perguntou. Você quer tomar um café comigo amanhã? Só conversando? Sofia assentiu. Tudo bem. Café no sábado virou almoço no domingo.
O almoço virou uma tarde de caminhar no parque. Caminhar virou histórias compartilhadas sobre infância, sobre medos, sobre por que ela queria ser escritora quando criança e parou. Você deveria voltar a escrever, disse Lucas quando ela contou isso. Sobre o quê? Perguntou Sofia. Sobre qualquer coisa, sobre histórias que você quer contar. Está muito vago, riu Sofia. Sim, mas você entende. Uma semana depois, eles não se beijaram ainda. Mas havia momentos. Momentos onde a mão dela roçava a dele quando caminhavam. Momentos onde ele a olhava com uma intensidade que dizia tudo sem palavras. Havia reconhecimento crescente de que algo estava acontecendo, mas nenhum dos dois nomeava. Nenhum dos dois fingia que era amor. Era apenas aproximação. Era apenas duas pessoas vendo uma a outra e decidindo que talvez aquilo pudesse virar algo real, se dessem tempo. As semanas passaram e tudo mudou sutilmente. Sofia continuava sendo sua assistente. Nada óbvio havia mudado no trabalho. Reuniões aconteciam, documentos eram preparados, a empresa funcionava. Mas havia pequenas coisas que só eles notavam. Lucas começou a pedir sugestões dela, não apenas sobre logística, mas sobre decisões. O que você acha? Virou uma pergunta comum. Sofia começou a responder com honestidade, em vez de apenas concordar. Na terceira semana, ela discordou dele numa reunião interna, sugeriu outra abordagem para uma negociação. Todos ficaram quietos esperando sua reação, mas Lucas apenas assentiu e disse: pense sobre isso. Sofia pode estar certa. Rafael notou. Quando saíram da sala, ele se aproximou de Lucas com um meio sorriso. Você está gostando dela, né? Ou já passou disso? Lucas lançou um olhar rápido para ele, seco. Cuida da sua vida. Rafael soltou uma risada baixa, claramente satisfeito com a reação. Foi o que eu pensei. Lucas não respondeu. Só continuou andando, rápido demais para quem não queria fugir do assunto. No final da quarta semana, eles foram para um evento corporativo. Coquetel em um hotel, pessoas importantes da empresa, parceiros, clientes. Sofia estava impecável em um vestido cinza simples que fazia seus olhos parecerem mais verdes. Lucas notou antes de qualquer outra coisa. Ele estava conversando com um investidor quando a viu. Perdeu a linha do raciocínio por um segundo, recuperou, continuou falando, mas aquela parte de sua atenção estava nela. Ela conversava com outras mulheres, relaxada, genuína, rindo. Seu riso era diferente no trabalho, era livre. Quando conseguiu, caminhou na direção dela. Sofia, você conhece o Sr. Martins? Ele está interessado em saber mais sobre nosso departamento de marketing. Sofia se virou, profissional, composta. Claro. O Sr. Martins sorriu ao vê-la. Pegou a mão dela com delicadeza e levou aos lábios. Encantadora e muito linda. Sofia ficou levemente surpresa, mas manteve a postura elegante. Obrigada, Sr. Martins. Lucas observou tudo, silencioso. Mas o maxilar travou. Sim, ele disse então com um sorriso educado. A minha assistente e também namorada é realmente muito linda. Um pequeno silêncio se formou. Martins piscou, percebendo o tom. Peço desculpas se fui indelicado. Sem problemas, respondeu Lucas, calmo por fora. Martins assentiu e se afastou. Assim que ele saiu de vista, Sofia virou para Lucas, sobrancelha arqueada. Namorada? Lucas se aproximou, inclinando levemente o corpo até o ouvido dela. Não gosto que as pessoas não saibam que você é minha. Sofia soltou um sorriso, divertida. Isso se chama controle. Ele recuou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Você é incontrolável. Uma pausa curta. Isso é cuidado. Sofia sustentou o olhar por um segundo, e então sorriu, daquele jeito que sempre desarmava ele. Lucas travou o maxilar por um instante.
Se aproximou só o suficiente, a voz baixa, perigosa. Não sorri para mim assim, ou eu te beijo aqui, na frente de todo mundo, e Deus sabe o quanto eu quero fazer isso. Sofia mordeu o lábio de leve, segurando o riso. Se comporte, Sr. Lucas. Mas o brilho nos olhos dela dizia o contrário. E ele percebeu. Na quinta semana, Lucas propôs algo. Eu tenho um apartamento em Trancoso. Final de semana. Você quer ir? Só você, eu, e nenhuma pressão de volta ao trabalho segunda de manhã. Sofia sentiu o coração disparar. Isso é profissional? Perguntou ela. Não, nada disso é profissional, mas nós paramos de fingir ser apenas profissionais há semanas, não é? Sofia sabia que deveria dizer não. Sabia que havia riscos. Sabia que não conhecia Lucas há tempo suficiente, que um mês não era base sólida para nada. Mas sabia também que ela queria ir. Ok, disse ela. Eu vou. Trancoso era quente e praia e distante de São Paulo, de uma forma que tornava real. Não era romance de novela. Era dois corpos que se conheciam em circunstâncias estranhas, tentando entender o que significava. Primeiro dia foi de caminhadas na praia, café ao amanhecer, conversas sobre adolescência. Lucas contou sobre seu pai, mas dessa vez não com desespero, com clareza, com distância de quem já chorou e agora consegue falar. Sofia contou sobre sua mãe, que queria que ela fosse mais bonita, mais elegante, mais bem comportada, sobre como isso a fez construir paredes aos 16 anos. Segundo dia foi de chuva. Ficaram dentro lendo, conversando, cozinhando juntos. Momento doméstico que era mais importante que qualquer drama. Era o tipo de coisa que determina se duas pessoas conseguem estar quietas juntas. Eles conseguiam. Terceiro dia, ele tentou beijá-la. Foram para um pôr do sol na praia. O céu estava em tons de rosa e laranja. Lucas ficou olhando para ela em vez de olhar para o pôr do sol. O quê? Perguntou Sofia. Você é linda, disse ele simples. Especialmente quando não está tentando ser. Sofia sorriu, inclinando a cabeça. Você pode parar de tentar descobrir como fazer isso acontecer, sussurrou ela. Pode só acontecer. Sofia olhou para ele por um segundo a mais do que devia, e então disse, quase num impulso. Eu tô apaixonada por você, sabia? Lucas não pareceu surpreso. Eu sei. Ela franziu levemente a testa, um sorriso surgindo. Convencido. Ele se inclinou um pouco mais, a voz baixa, firme. Seus olhos me dizem isso toda vez que você olha para mim. O ar entre eles ficou denso. Sofia prendeu a respiração. Lucas ergueu a mão devagar, tocando o rosto dela com cuidado, como se desse a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. Pelo contrário, se aproximou um pouco mais. E então ele a beijou. Não foi apressado. Foi lento, intenso, como se estivesse confirmando algo que já existia antes mesmo daquele momento. Os lábios se encaixaram com uma urgência contida, respirações se misturando, mãos encontrando espaço com cuidado, mas sem vontade de se afastar. Sofia segurou a camisa dele, puxando levemente. Lucas aprofundou o beijo, agora menos contido, mais certo. Quando se separaram, foi só o suficiente para respirar. Testas quase encostadas. E tudo entre eles já não tinha mais volta. Ok, murmurou Sofia. Ok? Perguntou ele. Ok, isso está acontecendo. Voltaram para São Paulo na segunda-feira de manhã diferentes. Não publicamente, ainda havia profissionalismo, ainda havia distância no escritório, mas havia também algo estabelecido agora, algo real. A diferença era que agora eles sabiam aonde aquilo ia, ou pelo menos estavam dispostos a descobrir. As semanas seguintes foram de aprendizado mútuo. Sofia descobriu que Lucas tinha manias estranhas. Ele reorganizava gavetas quando estava pensando.
Ele ouvia a mesma música 5 vezes, seguidas quando precisava processar algo. Lucas descobriu que Sofia comia somente doces quando estava assustada, que ela relia livros que gostava em vez de ler novos, que ela tinha medo de elevadores, mas usava mesmo assim porque era mais prático. Eles passavam noites no apartamento um do outro, sem planos, apenas acontecendo. Jantares que se tornavam conversas até meia-noite. Filmes que eles paravam para debater. Manhãs onde nenhum deles queria sair da cama. Não era perfeito. Havia momentos de tensão. Uma noite, 6 semanas depois do evento corporativo, Lucas chegou em casa distante. Sofia percebeu imediatamente. O que aconteceu? Perguntou ela. Nada. Lucas. Ele respirou fundo, sentou no sofá. Meu pai, hoje seria aniversário dele, acho que é por isso. Sofia se sentou ao lado dele. Alguns dias são piores que outros. Hoje eu lembraria dele. Eu pensaria em como ele odiava a minha escolha e nunca viu que eu consegui. Hoje eu acessaria aquele lugar dentro de mim que ainda quer a aprovação dele. Sofia pegou a mão dele. Mas você não está sozinho nesse lugar hoje, disse ela. Você tem alguém aqui. Ele a olhou. Você tem ideia de como você me salvou da madrugada que liguei para você, não é? Você se salvou, respondeu Sofia. Eu apenas fiquei enquanto você fazia o trabalho difícil. Aquela noite, ela dormiu ao lado dele. Apenas estavam próximos. Sua cabeça no peito dele, o braço dele ao redor dela. Simples, real. Ele dormiu melhor naquela noite do que em anos. Na 7ª semana, ele levou ela para conhecer Rafael apropriadamente. Não como chefe e assistente, como casal. Rafael os olhou entrar juntos e sorriu. Finalmente, disse ele. Como você sabe? Perguntou Sofia. Porque este homem aqui não consegue parar de olhar para você, e porque você o olha como se o mundo inteiro melhorasse quando está perto dele. Lucas e Sofia trocaram um olhar. Não negaram. Não havia ponto em negar. Aquela noite, Lucas a levou em casa e perguntou algo que ela não esperava. Você quer morar comigo? Sofia respirou fundo. É cedo demais, disse ela, mas não como recusa. Como ponderação. Talvez. Ou talvez estar dormindo separados toda semana seja pior. Eu não sou paciente, Sofia. Você sabe disso. Quando eu quero algo, eu quero agora. Lucas, eu não estou propondo casamento. Estou propondo que você guarde suas coisas e pare de manter um apartamento que você visita. Estou propondo que a gente tente isso de verdade. Completamente. Sofia o olhou por um longo tempo. Se eu disser sim, é porque realmente quero estar com você, disse ela. Não porque você quer. Você entende a diferença. Entendo. E se mudar não der certo, se vivermos juntos e percebermos que não funciona, então a gente termina com honestidade, como fazemos tudo agora. Sofia descansou a cabeça no ombro dele. Ela se mudou uma semana depois. Caixas de livros, roupas, pertences. O apartamento dele virou também dela. Suas plantas na varanda, seus livros na estante, sua escova de dente ao lado da dele no banheiro. Pequenas coisas que significavam permanência. Mas permanência não significava facilidade. Uma noite, depois de um dia longo, palavras atravessadas viraram silêncio pesado. E silêncio, entre eles, nunca durava muito. Sofia pegou a bolsa. Seu desgraçado, arrogante. Ela já estava indo embora quando ele falou, a voz mais firme do que o orgulho dele permitia. Será que pode ficar comigo? Ela virou na hora, olhos brilhando de raiva e emoção. Ficar com você? Pra quê? Olha só pra nós. Já estamos brigando. Lucas soltou um riso curto, sem humor, e deu um passo na direção dela. Mas é o que fazemos, meu amor, brigamos. Outro passo. Você fala quando estou sendo desgraçado, arrogante. Ele a encarou direto.
E eu falo quando você está sendo uma chata, irritante. Ela cruzou os braços, ferida, mas firme. Ah, então agora eu sou irritante? Você é, 90% do tempo. Eu não tenho medo de magoar você, ele continuou, mais baixo, mais intenso. Porque você também não tem medo de me enfrentar. Ela engoliu seco. Fica chateada? Sim, fica. Ele disse, aproximando mais um passo. Por uns 2 segundos, e depois volta sendo exatamente quem você é. Os olhos dela vacilaram. E daí? Agora ele estava perto, perto demais. E daí que não vai ser fácil, vai ser muito difícil. A voz dele perdeu a dureza. E vamos ter que trabalhar nisso todos os dias? Mais um passo. Mas eu quero fazer isso. Os olhos dele travaram nos dela. Porque eu quero você. A respiração dela falhou. Eu quero você para sempre. Silêncio. Você e eu, todos os dias. A bolsa caiu da mão dela. As lágrimas vieram sem pedir. Ela não disse nada, só foi até ele e o abraçou com força, como se estivesse escolhendo ficar. Lucas não pensou. A levantou do chão, envolvendo ela completamente. E então a beijou. Intenso, urgente. Como se aquele beijo fosse a resposta que nenhum dos dois conseguiu dizer com palavras. 2 meses depois daquela ligação às 3 da manhã, Sofia e Lucas não eram mais apenas chefe e assistente. Eram 2 pessoas que se conheceram na pior hora e decidiram tentar viver a melhor. Não sem conflitos, não sem medos, não sem momentos onde o passado de ambos retornava e os assombrava, mas com honestidade, com escolha diária de estar, com verdade. Tudo começou com um número discado na madrugada. E tudo estava mudando a cada dia que passava. 6 meses depois daquela ligação às 3 da manhã, tudo tinha mudado completamente. Sofia não era mais assistente executiva de Lucas Borges. Ela era diretora de marketing de sua empresa, departamento próprio, equipe sob sua autoridade igual a Rafael em seus domínios. A promoção não foi caridade, foi competência. Quando Lucas a apresentou para o conselho, ninguém questionou. Ela tinha proposto 3 estratégias que aumentaram a margem da empresa em 15%. Números não mentem. A mudança também significava que o conflito de interesse corporativo desapareceu. Eles não eram mais chefe e subordinada. Eram colegas que dividiam um apartamento, que dormiam juntos, que construíam algo real. 4 meses depois, numa quinta-feira comum, Lucas chegou em casa com uma caixa. Sofia estava preparando o jantar, música tocando baixo, aquela rotina doméstica que eles desenvolveram onde ele cozinhava e ela fazia sobremesa, ou vice-versa. "O que é isso?" perguntou ela quando o viu. "Abra", disse ele. Dentro havia um diário. Não um qualquer. Era o diário que Sofia tinha perdido aos 17 anos. O diário onde ela escrevia histórias, onde guardava seus sonhos de escritora antes de desistir. Sofia sentiu as lágrimas queimarem. "Onde você achou isso?" "Sua mãe. Eu liguei para sua mãe e pedi." "Você ligou para minha mãe?" "Precisava de algo importante. Ela guardava seus diários depois que você os deixou em casa. Eu a convenci a me dar esse." Sofia abriu o diário com as mãos tremendo. Suas histórias, suas letras de adolescente, seus sonhos de publicar, de ser reconhecida, de criar mundos. "Eu quero que você comece a escrever de novo", disse Lucas. "Quero que você publique. Quero que realize esses sonhos que você congelou." Sofia o olhou com lágrimas escorrendo. "Como você sabe que isso é o que eu realmente quero?" "Porque você falava sobre isso em Trancoso. Porque você relê livros em vez de explorar novos. Porque você tem histórias dentro de você que o mundo deveria ouvir." Ela o beijou. Não um beijo sexual, um beijo de gratidão, de reconhecimento, de alguém que te conhece de verdade. "Você está louco", murmurou ela. "Um pouco, mas sou seu louco." Aquela semana, Sofia começou a escrever novamente.
Nada planejado. Apenas histórias que saíram. Histórias sobre dois corpos que se encontram na madrugada. Histórias sobre pessoas que conseguem se ver de verdade. Histórias sobre coragem de ficar quando seria mais fácil correr. Lucas lia tudo. Dava feedback. Nunca pedia para mudar nada. Apenas questionava quando algo não fazia sentido narrativo. Você é bom nisso, comentou Sofia uma noite. Sou um CEO que construiu uma empresa do zero. Histórias é tudo que fiz por 15 anos. A diferença é que suas histórias são honestas. As minhas eram sobre lucro. 9 meses depois da ligação inicial, 1 ano desde que se conheceram de verdade, Lucas convidou Sofia para um jantar. Nada de surpresa, apenas um convite. Você quer jantar comigo sábado? Algum lugar especial? Sofia escolheu um restaurante discreto, onde eles tinham tido seu primeiro encontro profissional, meses atrás, quando tudo era confuso. Lucas se levantou, caminhou para o lado da mesa e ajoelhou. Sofia respirou fundo. Ela sabia o que vinha. Eu não estou fazendo isso porque sinto que deveria, não porque planejei por meses. Estou fazendo porque a gente acordou essa manhã e você estava dormindo, e eu olhei para você e pensei, essa é a mulher que eu quero acordar ao lado todos os dias. Ele tirou uma caixa do bolso. Anel simples, elegante, aquele tipo que diz verdade sem gritar. Sofia Mendes, você casa comigo. Você quer acordar ao meu lado, trabalhar ao meu lado, construir uma vida comigo. Seja minha dona, minha mulher. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Sim, murmurou ela, sempre sim. Ele colocou o anel e a beijou enquanto o restaurante inteiro aplaudia. Aquele mês, Sofia terminou seu primeiro romance. Era sobre dois corpos que se encontram na madrugada, sobre vulnerabilidade, sobre coragem de ficar. Era a história deles, mas disfarçada, mas verdadeira mesmo assim. Ela enviou para uma editora conhecida, sem esperança, apenas fazendo porque Lucas pediu. 3 semanas depois, recebeu uma ligação. Queriam publicar. Sofia caiu na cadeira quando ouviu. Quando Lucas chegou em casa naquela noite, ela apenas mostrou o e-mail sem dizer nada. Ele leu, releu, a levantou do sofá e a girou. Você vai ser publicada, murmurou contra seu cabelo. Você vai ser escritora como sempre quis. Nós vamos ter um bebê, respondeu Sofia. Ele parou. O quê? Eu estava esperando você chegar para contar. Lucas a colocou no sofá devagar, com cuidado, como se ela fosse frágil de repente. Você tem certeza? Completamente. 1 ano depois do casamento, Sofia dava à luz uma menina. Eva. Nome que significava vida. Lucas estava na sala de parto segurando a mão dela quando a bebê chegou. Quando ouviu o primeiro choro, sentiu aquilo que todos os pais sentem. Aquele reconhecimento de que o mundo mudou e nunca mais voltaria a ser o mesmo. Sofia estava radiante e cansada e perfeita em sua imperfeição. Ela é perfeita, murmurou Lucas. Ela é nossa, respondeu Sofia. 2 anos depois daquela ligação às 3 da manhã, Eva estava com 1 ano de idade. O primeiro livro de Sofia estava nas livrarias. Tinha recebido críticas boas. Pessoas compravam e liam histórias que ela criou. Uma mulher escreveu uma carta dizendo que o livro a salvou de uma depressão. Outra mulher disse que reconheceu sua própria história nas páginas. Lucas tinha saído da liderança cotidiana da empresa para Rafael. Continuava como diretor, mas trabalhava 4 dias por semana. Os outros 3, ele passava com Eva, com Sofia, construindo a vida que sempre deveria ter construído se não estivesse tão ocupado acumulando dinheiro. O verdadeiro romance não é sobre noites desesperadas seguidas de declarações perfeitas. É terças-feiras comuns onde você escolhe ficar. E conflito e história compartilhada. É acordar ao lado de alguém que realmente te vê. A história de Sofia e Lucas começou numa ligação às 3 da manhã, quando tudo estava caindo. Mas o amor verdadeiro não começou ali. Começou quando ela escolheu ser honesto. Começou todas as vezes que ambos escolheram presença ao invés de perfeição.
Se você também já encontrou alguém que te vê quando você está caindo, segure nessa pessoa, porque aquelas pessoas são raras. E se você ainda está caindo, saiba que existe alguém ao fim. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o verdadeiro amor não é um encontro perfeito, é um amanhecer comum onde você escolhe ficar. A história de Lucas e Sofia fala sobre coragem de ser visto de verdade e força para continuar sendo honesto mesmo quando é difícil. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Lucas e Sofia continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.